Olá, irmãos, muito bom dia, paz de Jesus, salve Maria, que o Espírito Santo de Deus já possa ir indo à nossa frente e que o nosso coração hoje possa estar aberto para acolher, absorver aquilo que o Senhor tem para nós no estudo de hoje. Então, o nosso estudo de hoje, nosso vídeo, hoje vai ser sobre o capítulo 19 do livro do Gênesis, dos versículos 30 ao 38, que vai falar sobre a impulsividade das filhas de Ló. Então vamos lá, versículo 30. Ló subiu de Sigor e foi morar nas montanhas com as duas filhas, pois tinha medo de ficar em Sigor. Instalou-se numa gruta com as duas filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai já está velho, e aqui não há homens com que possamos casar-nos, como faz todo mundo. Vamos embriagar nosso pai com vinho e dormir com ele, para ter filhos dele. Embriagaram o pai naquela noite, e a mais velha foi dormir com ele sem que ele nada percebesse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Ontem à noite dormi com o pai. Vamos embriagá-lo também esta noite, e tu vais dormir com ele para gerar descendência de nosso pai. Também naquela noite embriagaram o pai, e a mais nova dormiu com ele. Ele, porém, nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho a quem chamou Moabe, que é o antepassado dos atuais moabitas. Também a mais nova deu à luz um filho a quem chamou de Ben-Ami, que é o antepassado dos atuais amonitas. Então, vejamos que o título desse capítulo se chama A Origem Vergonhosa dos Moabitas e dos Amonitas. Então, para a gente entender um pouco, vamos recapitular, para a gente entender esse contexto. Deus havia mandado que Ló, sua família, sua esposa e filhas saíssem de Sodoma e Gomorra, porque Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Vocês lembram disso? Então, para que Ló e sua família não fossem atingidos, Deus pediu que eles fossem para um outro lugar protegidos. E aí, de fato, houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas nós sabemos e nós já vimos que quando eles estavam saindo daquele lugar, a esposa de Ló olhou para trás. E nisso que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E aí, a partir disso, a esposa de Ló ficou fazendo parte daquela paisagem que infelizmente foi destruída. Então, só sobraram Ló e as duas filhas. Então, Deus pediu que eles se protegessem num lugar distante. Então, Ló e as duas filhas ficaram protegidos ali. Mas por que as duas filhas fizeram isso? Embriagaram o pai e dormiram com ele. O nosso estudo vai nos dizer que as irmãs, que as filhas de Ló, pensaram que aquela devastação que Deus fez de Sodoma e Gomorra fosse uma devastação, uma calamidade mundial. Ou seja, elas acharam que não haveriam mais homens, né? Que não haveriam mais pessoas. Então, por um impulso, por um pensamento errado, elas dormiram com o pai por achar que o pai seria o único homem perto delas. Então, quando a gente para ler essa parte, a gente pensa que numa atitude impensada, num desespero, por achar algo que não é verdade, a gente toma as atitudes mais terríveis e muitas das vezes são atitudes irreversíveis, que é o caso das filhas de Ló. Elas tiveram filhos do próprio pai e a partir disso nasceu uma outra origem, uma origem vergonhosa, uma origem que veio de um incesto paterno. Então nós sabemos que também as gerações, elas são abençoadas e que também elas podem ser amaldiçoadas. Então olha essa origem vergonhosa dos moabitas e dos amonitas. Então a gente tem que entender que muitas das vezes as nossas atitudes podem ser irreversíveis. E trazendo para a nossa vida hoje, para a nossa vida com Deus, quantas vezes nós, por não perguntar a Deus, por não
buscar Deus de verdade, tomamos as nossas próprias iniciativas, tomamos a nossa própria atitude em ir e fazer algo. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito impulsiva. E dependendo das pessoas, algumas pessoas são mais impulsivas, outras menos impulsivas. Principalmente por causa do temperamento. Então, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Então, só eu sei, e Deus sabe quantas vezes, numa atitude impensada, impulsiva, desesperada, a gente toma atitudes, estradas, caminhos, conselhos que não vão nos levar a lugar nenhum e que, pelo contrário, vão nos afastar de Deus e que vão ter consequências terríveis. Então, eu não sei hoje, meu irmão e minha irmã, se você é ou se você foi uma pessoa muito impulsiva. Para hoje, para pensar nas suas atitudes impensadas, impulsivas, e olha as consequências. Quais foram os frutos dela? Deu para reparar? Deu para consertar ou não teve jeito? Então, que nós possamos entregar a nossa estrada, a nossa vida ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, que a gente pergunte a Deus se de fato aquilo que eu estou achando é uma realidade ou não é. Porque elas acharam que era uma devastação mundial e que não haveria homens. Mas a destruição daquela cidade de Sodoma foi numa pequena região, não foi mundial. Assim também o dilúvio. Muitas pessoas acham que o dilúvio aconteceu de forma mundial. Não, o dilúvio aconteceu numa pequena região. Então, que a gente possa não mais meter os pés pelas mãos, não nos precipitar jamais. E entender e confiar e perguntar a Deus, antes de nós tomarmos atitudes que às vezes vão ser irreversíveis. Amém? Louvado seja Deus pelo dom da sua vida e que nós possamos aprender muito com as duas filhas de Ló. Deus seja louvado. Até a próxima.